Graça e paz, meu irmão. Gratidão damos a Deus pela oportunidade de hoje, dia 9 de abril de 2025, a gente poder parar e meditar mais uma vez na palavra do Senhor. No livro de Neemias, capítulo 9, versículo 33, e nele está escrito: Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te houvestes e nós impiamente nos ouvemos. Nós, no devocional do dia 8, o devocional que envolveu o capítulo 8 de Neemias, nós observamos que o povo fez uma movimentação por vontade própria, buscando aquilo que ele já estava afastado há muito tempo, ou seja, buscando ouvir a lei do Senhor, se colocando à disposição. E isso se dá ali no 7º mês, no grande mês de festas, que inclusive tivemos dentro desse processo aí a festa dos tabernáculos, ou seja, o povo agora está se direcionando ao Senhor. E o interessante de tudo isso é que já lá no dia 24 deste mesmo mês, os filhos de Israel, eles se voltam a se juntar novamente, e agora eles voltam a se juntar com um pouco mais. Eles não querem simplesmente ouvir a palavra. A palavra do Senhor, ela já está fazendo, vamos dizer assim, resultado, já está dando resultado na vida deles. Porque quando você vai lá no versículo 9, no capítulo 9, versículo 1, diz assim: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e trazia terra sobre si. Ah, meus irmãos, agora o negócio ficou diferente. Porque ouvir a palavra é uma coisa. Quantas vezes as nossas igrejas não estão cheias, ou quantas vezes em reuniões de irmão, em células, nos trabalhos, a gente reúne pessoas e que elas ouvem a palavra do Senhor, mas elas não se movem, elas não são movidas, não são movidas por algum motivo, elas se tornam ainda resistentes e endurecidas. E tem um irmão que congrega, que a gente tem acompanhado a vida cristã dele. Ele é alguém que ele é literalmente um ouvinte da palavra do Senhor. E isso me deixa preocupado, porque ele se mostra que se delicia com as coisas que ele ouve, ele vê que tem sentido, mas na vida prática dele, na vida real, ou seja, na hora de tomar a decisão, parece que esse sentido ele se torna pequeno diante daquilo que o mundo oferece para ele. Principalmente porque, apesar dele ser um homem, em tese, honrado aos nossos olhos, aos olhos da sociedade, um homem cumpridor de suas obrigações, um homem trabalhador, um homem cuidador do seu lar, mas ele tem um detalhe: ele tem uma esposa fielmente temente ao Senhor, uma mulher de grande poder de oração, de grande envolvimento na obra, que ora realmente com todo fervor, com todo temor, e ora inclusive pela vida dele, para que ele possa se encontrar em Cristo verdadeiramente, mas ele opta apenas por se servir, não do banquete, mas se servir daquilo que seria os coquetéis de entrada. Ele considera os coquetéis de entrada melhor do que a própria refeição do Senhor. E isso deixa o nosso coração entristecido. Mas aqui, no nosso capítulo de hoje, é algo diferente. São pessoas que ouviram a palavra do Senhor e, nesse momento, a sua manifestação é uma manifestação que tende a ser algo real, que tende a ser uma manifestação real. E eles vão declarar isso. Por que eles vão declarar isso? Porque durante a dissecação desse capítulo 9, que é interessante você ler, na verdade, todos os nossos devocionais, que a gente pega um versículo aqui, é importante você ler, mas esse capítulo 9 em especial você deve ler. Por quê? Porque ele vai tratar do arrependimento e da confissão do pecado do povo ali de Judá. Nós temos o cenário que já lá desde Esdras, eles fizeram aquele processo de arrependimento e separação, porque haviam casados com mulheres estrangeiras, mulheres em que a própria lei, a instituição da lei de Moisés já proibia, porque já percebia, o próprio Senhor percebia nas orientações, nas determinações, nos impedimentos, percebia que aquele tipo de... Não era uma questão da mulher, porque o tipo de casamento nesse sentido, com pessoas que não têm o temor ao Senhor, certamente isso traria como se fosse fermento. Como se fosse fermento. Iria crescer, iria acabar afastando os homens do Senhor, da sua casa, da presença de Deus. E aqui, eles estão então vindo desse cenário e manifestando seu arrependimento. E no versículo, nesse capítulo, ele é maravilhoso, por quê? Porque durante a oração que é apresentada pelos diversos homens, pelos diversos levitas, durante a oração, após uma sequência de leitura da palavra, eles vão não simplesmente orar, não, eles vão no tempo todo fazer, vamos dizer assim, por diversos momentos, em que eles apresentam o poder, a bênção, apresentam a presença do Senhor, a mão poderosa, a mão de libertação, a mão de sustento. Todo momento eles vão fazendo isso, mas logo em seguida, durante a leitura desse capítulo, a gente vai vendo que há um problema. Há um problema porque o povo de Israel, a nação de Israel, o tempo todo ela se rebela. Se por um lado o Senhor lança a sua proteção, o seu amor, a sua benignidade, a sua misericórdia sobre o povo de Israel, por outro lado, o povo de Israel, nas suas ações, nos seus interesses, nos seus desejos, ele parece não compreender. E a palavra aqui vai trazer, em diversos momentos,
ele está sendo cuidado, ele está sendo tratado por Deus, mas o povo de Israel, ele simplesmente abandona tudo isso e passa a viver de forma ímpia, passa a negar os mandamentos, passa a rejeitar os estatutos, passa a não observar a lei e, principalmente, passa a não se santificar, passam a ficar impuros, passam a ser blasfemadores. E são diversos os momentos aqui no capítulo que ele vai trazer essa oscilação ou essa dicotomia entre o amor de Deus e a iniquidade do povo de Israel. Mas o que a gente vê, que a gente não vai ler, na verdade, que você tem que ler, porque são muitos versículos, ele tem conjuntos de versículos que está mostrando a ação de Deus sobre a vida deles, e logo em seguida tem conjuntos de versículos mostrando a negação, a iniquidade, a soberba, a blasfêmia, a imoralidade, né, o distanciamento do povo daquele pai que lhe sustenta, daquele pai que lhe cuida. É como nós, dentro de casa, como filhos, às vezes, errantes que somos, dentro das nossas casas, e o que acontece? Nós, na condição de filho, nos rebelamos o tempo todo contra o amor, contra o cuidado, contra o acompanhamento, contra o zelo dos nossos pais. Que sejam por meio de palavras que os nossos pais nos direcionam, como aconselhamento, como instrução, e a gente acaba respondendo com rebeldia, com atos insanos, com atos obscenos, com envolvimento com droga, envolvimento com imoralidade sexual, desrespeitando as mulheres, porque incitando elas vamos dizer assim, a lascívia, a imoralidade, a prostituição. Então a gente vai, e o nosso pai, dentro da nossa casa agora real, dentro dos nossos dias, ele vai insistindo e vai tentando se restabelecer em comunhão, e a gente vai reinsistindo em rebeldia. É exatamente essa situação que nós encontramos nesse capítulo de Neemias. Mas a diferença é que o que está sendo relatado no capítulo é por meio de uma oração, porque é por meio de uma confissão, dizendo assim: Pai, tu tens sido maravilhoso. Maravilhoso, todo o tempo, apesar de nós te negarmos, apesar de nós sermos não só inconstantes, sermos realmente infiéis a ti, tu o tempo todo, de geração em geração, tu vem nos dando posse, tu vem nos sustentando, tu vem nos libertando de inimigo, e mesmo quando tu te lanças em ira contra nós, quando tu estás, vamos dizer assim, vamos usar uma expressão mundana, né, de saco cheio, de tanta rebeldia, de tanta depravação, de tanta imoralidade, ainda assim, a tua mão, que seria a mão de justiça, a mão da ira, é uma mão misericordiosa. É o que ele está dizendo aqui em diversos momentos. Porque mesmo por sendo terríveis, como um exemplo disso, a gente vê lá no versículo 32, ele diz assim: Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. A gente consegue, então, apresentar para o Senhor isso, e o interessante é que o Senhor responde. E ele sabe que nós cairemos novamente em alguma iniquidade, em alguma perversidade, em alguma imoralidade, em algum desrespeito, em algum confronto à própria santidade do Senhor. Mas o Senhor é misericordioso. E durante toda a nossa caminhada, durante toda a caminhada ali do povo de Israel, e a gente pode trazer isso para a nossa vida, durante toda a nossa caminhada, o Senhor está usando semelhantemente essa misericórdia. Ele usa para o povo de Israel também para a nossa vida. Eu sempre gosto de lembrar aos irmãos que quando estamos estudando esses capítulos que envolvem o Velho Testamento, a gente não aplica as coisas que aqui estão de uma forma direta na nossa vida, mas os princípios aqui envolvidos, né, o amor de Deus envolvido, ou a própria ira, a própria justiça de Deus envolvida aqui, é importante que nós percebamos que esse pai também em algum momento será juiz. Mas nesse momento nós temos o povo que verdadeiramente está se apresentando ao Senhor para poder ter uma reparação, para poder ter uma reconciliação. E isso a gente já vem vendo desde lá de trás, em especial do capítulo 8, que foi do devocional de ontem. E para finalizar, esses irmãos aqui, os levitas, os sacerdotes, eles finalizam com o versículo 38, que diz assim: E tudo isso fizemos, e com tudo isso fizemos um firme concerto, e os escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Ou seja, eles estão trazendo isso agora, não só na sua individualidade, mas como povo, como as autoridades eclesiásticas, como os chefes de família, os governadores, todo mundo envolvido. Agora é compromisso de povo servir ao Senhor. É compromisso, e as famílias e todos ali, para poder estabelecer, para poder serem cobrados. Mas sempre lembrando, nós somos seres humanos e a única perfeição está em Deus. Mas que bom, né, irmão? Que bom. Então que a gente possa tomar como esse princípio, que é o princípio de independente do momento. Sempre é momento de mudarmos a nossa rota de iniquidade e suplicarmos e nos apresentarmos ao Senhor verdadeiramente com o coração voltado e com o desejo de servi-lo, com o coração
com o coração em confissão, com a boca em confissão, no arrependimento, e agora, se não ainda vivia uma vida em Cristo, mas agora sim, ser perdoado pelos pecados e viver uma vida em Cristo. Se já vive, que confesse os pecados, que abandone os pecados, que repare e restabeleça uma vida de comunhão com o nosso Senhor e Salvador, que começa por meio do que está escrito na Bíblia Sagrada. Tá certo, meu irmão? Fica na graça de Deus, Pai, você e sua família, que é a mão protetora do nosso Pai, que os exemplos de misericórdia trazidos aqui no capítulo 9 de Neemias possa te alcançar e que você, a tua mente, possa perceber. Não é para a gente ficar nessa oscilação, é para a gente caminhar com a certeza de servir ao Senhor. É o verdadeiro e único caminho. Que Deus te cuide, meu irmão.